Tiago, está tudo no jeito aí? Coloca já para nós aqui a imagem do padre. Aí, gente, vamos acolher o padre. Muito obrigado, padre. Só testando o áudio. Bom dia, povo de Deus. Então, uma saudação especial a toda a comunidade Roá, toda a comunidade Roá, Henrique, ao Henrique especial também, aos outros palestrantes, e um abraço carinhoso para cada um. Embora o Oceano Atlântico nos separe, nesse grande mistério que se chama comunhão dos santos. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um. Hoje, infelizmente, vejo que tantos cristãos no meio dessa situação da pandemia e com tantas mudanças que isso implicou, que estão tão um pouco ansiosos, confusos. Eu estou recebendo mais mensagens, mais perguntas e não tem motivo para um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo perder a paz. O céu nos preparou e por isso Jesus um dia disse aos apóstolos: no mundo tereis tribulações, mas tende confiança, eu venci o mundo. Então, nunca esqueça essa palavra do Senhor e permaneça sempre unido a Cristo, na graça de Deus, aconteça o que acontecer. Então, o tema que me foi proposto foi a ação dos anjos decaídos em nossos tempos. É um tema que eu faço muito por causa do meu ministério de exorcista. Sempre me perguntam muito sobre a ação dos demônios. Mas eu gostei que não era só a ação dos demônios, dos anjos decaídos, que são os demônios, mas a ação dos demônios em nossos tempos. O que é que tem de diferente a ação do demônio no tempo de que vivemos hoje? Então, eu vou tentar, nesses próximos minutos, responder ou desenvolver essa questão. Vai ser um pouco relembrar muitas pregações que eu já fiz, que eu vou temas que eu já toquei muitas vezes, mas vou tocar para uma questão de dar uma visão minimamente completa, mas depois me vou focar nesse ponto da ação diabólica hoje. Então, normalmente, os exorcistas, sobretudo se você pegar os livros ou os manuais que tratam mais de teologia e sobre esses temas, normalmente distinguem entre a ação ordinária do demônio e a ação extraordinária. A ação ordinária significa a ação normal, a ação que os demônios fazem sempre, desde o momento em que existiu o primeiro homem na Terra, desde Adão e Eva, até nós, os demônios nos tentam ao pecado. A tentação é a ação ordinária, é a ação normal. O demônio sempre está tentando o homem ao pecado. E pelo pecado, o demônio sabe que o homem se separa de Deus, do seu Criador, e perde a graça, perde essa amizade com Deus. E o demônio faz isso por inveja ao demônio, por ódio a Deus e também ao homem, né? Então, tenta os homens ao pecado, desde Adão e Eva, como eu dizia, até nós. Tem muitas pessoas que
vêm ter comigo porque experimentam muitas tentações ou fortes tentações. E eu tento ajudá-los a perceber que essa luta contra a tentação é algo que pertence a esta vida terrena, até o dia da nossa morte seremos tentados. Jesus foi tentado pelo demônio, como sabemos depois em vários momentos da sua vida, mas nos evangelhos temos, pelo menos, depois do batismo de João, depois de jejuar 40 dias, e no Jardim das Oliveiras, talvez, né? Então Jesus foi tentado, a tentação é permitida por Deus, é a ocasião de exercitar as virtudes cristãs, e quando nós vencemos a tentação, acaba sendo benéfica para o nosso crescimento espiritual. Mas a tentação não deixa de ser algo perigoso. Por quê? Porque podemos sucumbir, podemos cair. E por isso, nós no Pai Nosso, Jesus nos ensinou a pedir a Deus que não nos deixeis cair em tentação. Sempre que estamos rezando, o Pai Nosso, pedimos explicitamente por esta batalha que nos acompanha todos os dias. Todos somos tentados pelo demônio. Essa é a ação normal. E depois vem a ação extraordinária, ou seja, são coisas que o demônio também pode fazer, mas que são mais raras, que não são normais, que são excepcionais. Já vamos ver por que é que essas tipo de ações acontecem. Normalmente, se quisermos uma primeira resposta, é porque os homens, com a sua liberdade, pedem, de algum modo, ajuda ao demônio para intervir nas suas vidas. Quando os homens, com sua liberdade, fazem isso acontece através dos pecados de superstição, que são idolatria, adivinhação e magia. Com esses pecados, nós pedimos a estas forças demoníacas que nos ajudem ou que nos queremos associar-nos com eles para fazer mal, por exemplo. Então, isso dá ao demônio uma possibilidade de intervir nas nossas vidas de um modo que não era possível antes, e que vai para além das simples tentações. E então aí os teólogos, os exorcistas chamam a isso a ação extraordinária do demônio. E dividem em fundamentalmente 5 tipos. A vexação diabólica. A vexação diabólica é um distúrbio causado pelo demônio, pelos demônios, sobre os sentidos externos, sobre a visão, o olfato, o gosto, o ouvido, sobre os sentidos e sobre o tato, não é? Sentir coisas, por exemplo, não é? Sentir cheiros, sentir o cheiro de uma pessoa que já morreu, ou ver alguém que já morreu, ou distante, ou o próprio demônio, ou outras coisas, luzes, sombras, ouvir. Ouvir também pode ser vozes, pode ser passos, pode ser gotas de água, pode ser muita coisa, né? Músicas que as outras pessoas que estão do nosso lado não estão ouvindo, enfim, coisas que não têm uma explicação natural, são distúrbios sensoriais sobre os sentidos externos causados pelo demônio. Segundo tipo de ação extraordinária do demônio é a obsessão diabólica. Aqui é parecido com a vexação diabólica, mas em vez de ser um distúrbio diabólico sobre os sentidos externos, os 5 sentidos externos, é sobre os sentidos internos, é sobre a imaginação e a memória. E este distúrbio é especialmente fácil de confundir com uma doença de origem psicológico. São patologias que têm uma causa natural, a pessoa tem um problema psicológico,
Mas tem algumas obsessões que têm uma causa preternatural, que tem uma causa diabólica. O demônio pode agir de um modo extraordinário na nossa imaginação, na nossa memória, dos nossos sentidos internos. Tem também o sentido comum. Como distinguir a obsessão de origem diabólica da obsessão de foro psicológico? Normalmente, nos casos das pessoas que são atormentadas pelo demônio, nunca se dá só uma coisa. Normalmente a pessoa não tem só a obsessão diabólica, tem todo um quadro de distúrbios diabólicos, entre os quais também está a obsessão diabólica. A pessoa também tem a vexação diabólica. Sobretudo, normalmente tende a ser cumulativo, ou seja, tem pessoas que são só vexadas pelo demônio, as pessoas que são também obsessas, que têm uma obsessão diabólica, são vexadas e obsessas, e depois os possessos são vexados, obsessos e possessos. Então é cumulativo, normalmente. Terceira forma de ação diabólica extraordinária é a possessão diabólica. E aí é quando o demônio ou os demônios têm um certo domínio sobre as faculdades motoras da pessoa. Podem mover os braços, as pernas, podem falar pela pessoa. E isso aí, tecnicamente, chamamos possessão diabólica. Nos casos mais fortes, a própria pessoa entra num transe e não se lembra de nada. Quando isso acontece, o demônio toma posse dela, é como que desliga ela, e ela depois acorda, e as outras pessoas têm que contar para ela o que ela fez, o que ela disse, o que aconteceu. Nos casos menos graves de possessão diabólica, a pessoa está presente, mas está fora do controle do seu corpo. Ela está vendo o que está acontecendo consigo, está vendo o que os braços dela estão fazendo, as pernas, o que está dizendo com a sua boca, mas não controla, mas está presente. E nos casos ainda menos graves que esses, a pessoa tem um certo domínio sobre si e o demônio tem um pouco. Então tem uma espécie de luta. A pessoa consegue algumas coisas, o demônio consegue outras, e ela fala umas coisas que não quer que o demônio fala por ela, e também consegue rezar no mesmo tempo. Então pode admitir graus. E depois tem o quarto tipo de ação diabólica, que normalmente chamamos a infestação diabólica. E aí não se refere tanto a um distúrbio diabólico sobre uma pessoa, como a vexação, a obsessão e a possessão, mas se refere a um distúrbio diabólico sobre um local. Às vezes, há locais que de algum modo foram entregues ao demônio, por exemplo, rituais satânicos, missas negras, coisas assim pesadas, e então, às vezes, esses locais ficam, de algum modo, sob o domínio diabólico. Então, acontecem coisas muito estranhas nesses locais, acidentes, problemas elétricos, problemas de todo tipo, né? E então, aí o exorcismo é rezado sobre essa casa, por exemplo, que tem esses problemas, ou essa fábrica. Às vezes são feitos malefícios, magias negras, contra locais. Não tanto contra pessoas, mas contra uma fábrica, por exemplo. Uma vez tive que fazer um exorcismo ou rezar sobre um local onde cresciam frangos e galinhas. Estavam acontecendo muita coisa estranha e havia restos de rituais lá na porta, velas pretas e coisas assim. E o dono lá do local contava muita coisa estranha, que batiam na porta, ele ia, não era ninguém. Eu ouvia barulhos no telhado, rezei e ficou tudo tranquilo até hoje, graças a Deus. Então isso é a infestação diabólica. E por fim, alguns autores, não muitos, falam de um quinto tipo de ação extraordinária do demônio, que se chama a sujeição diabólica. Este seria uma espécie de uma possessão latente, ou seja, é uma coisa que não é manifesta, uma pessoa que
está sobre uma ação extraordinária do demônio, mas que não tem nenhum problema. Esse é o caso das pessoas que no fundo, se aliam com o demônio, que fazem uma espécie de pacto com o demônio. O exemplo mais típico são os médiums, os adivinhos, os bruxos, os satanistas, né? Que no fundo trabalham para o demônio e o demônio ajuda eles. Então, essas pessoas o demônio trata muito bem, não causa sofrimentos físicos, né? Inspira eles com muitas inspirações úteis para os negócios deles e diz coisas verdadeiras para eles terem clientes, para a adivinhação e tudo isso. Mas no dia em que esse médium quer deixar essa aliança com o demônio e se arrepende e quer voltar para a graça de Deus, se quer confessar, quer voltar aos sacramentos, perceber o mal que fez, aí sim, aí se manifesta que o demônio estava nessa pessoa e são necessários os exorcismos também para expulsá-lo, né? E aí se manifesta um caso, digamos, de possessão. É por isso que alguns autores dizem que é como se fosse um caso de possessão latente. É um caso de possessão que não se manifesta porque a pessoa quer, está trabalhando, digamos assim, com a ajuda do demônio. E então, agora voltando ao título, essa é um pouco uma panorâmica geral, rápida, que eu fiz. Se você quiser aprofundar um pouco os temas, eu tenho várias pregações, todas na internet, sobre esses temas com mais detalhe, com muitos casos, muitos exemplos, mas agora eu queria não gastar tanto tempo nisso para ver um pouco o tema que me foi proposto e tentar dar uma resposta e ver algumas questões que eu penso que ainda não tratei com tanta profundidade assim e que são bem úteis para os tempos de hoje. A ação dos demônios em nossos tempos. Então, a primeira ideia que eu queria sublinhar é que, indiretamente, por causa da sua atividade de tentação, o demônio consegue influenciar muitos homens com as suas tentações, com as suas inspirações diabólicas, e indiretamente consegue afetar ou transformar a cultura de um povo, de um país. Isto é um processo que acontece lentamente. É um processo lento em que o demônio também participa. Eu digo que é uma atividade, é uma ação diabólica indireta. Por quê? Porque passa pela liberdade dos homens. Numa das formas do exorcismo, uma das afirmações do exorcismo do antigo ritual dizia que o demônio era doctor hereticorum, é o professor, digamos, dos hereges. Então, essa é a ideia. A ideia é que por trás de homens que difundiram ideias erradas, nesse caso contra a fé, está o demônio. O demônio, ele é pai da mentira. Ele quer promover o erro e quer promover o pecado, o vício, os maus hábitos. E ele consegue fazer isso individualmente, com as tentações, quando nós caímos, e também, de algum modo, socialmente, através daqueles que depois têm uma influência grande na cultura de um país, né? Ou seja, influenciando os governantes de uma nação, o demônio consegue depois fazer passar leis. O demônio não diretamente, mas indiretamente, através da decisão desses políticos que ele inspira e influencia com as suas tentações, consegue passar leis más que depois têm um impacto na nossa maneira de viver e, no final, na nossa maneira de pensar. Então, o demônio consegue inspirar artistas, por exemplo, né? Que fazem músicas, conseguem inspirar artistas plásticos que fazem quadros, que fazem filmes, conseguem inspirar grandes pensadores, ou pequenos pensadores, né? Mas os grandes têm um grande impacto cultural. Pessoas que, pelos seus livros, divulgaram algumas ideias, algumas teses,
que transformaram depois a maneira de pensar de muitas outras pessoas. Então, essa influência que os demônios, Satanás e os seus anjos têm sobre a cultura, eu penso que é algo que nos nossos tempos nós estamos vivendo de uma maneira única. Nunca na história da humanidade, nunca na história da humanidade, como hoje, estamos tendo coisas abomináveis. Abomináveis. Infelizmente, nós já nos acostumamos a isso. Sai na televisão e já não tem reação. Mas nunca na história da humanidade uma cultura se perverteu tanto como a nossa. Por que digo isso? Porque a nossa cultura não só é uma cultura, digamos assim, com vícios, como sempre aconteceu, né? Se você olhar a história de todos os povos, de todas as civilizações, você vê culturas diferentes e que umas defendem mais uns valores, outras defendem outros valores, mas a questão é que quando olhamos para todas as culturas mais tradicionais e para a história e as grandes civilizações também, né, vemos que umas davam mais, por exemplo, a civilização romana dava grande importância ao direito, né? Os romanos eram famosos pela sua organização social, os gregos, a civilização grega pela filosofia. Cada cultura tem as suas características, é um pouco como as famílias ou como os países. O Brasil é diferente de Portugal, é diferente da Argentina, mas ou como se nós quisermos com a gastronomia, né? Você tem aquela cozinha típica de uma região em que o Nordeste gosta muito de, não sei, tapioca, farofa, cocada, e depois outras zonas do Brasil tem outros, vai mais para o sul, tem mais churrasco, e eita, coisa boa. Mas aqui o que eu gostava de sublinhar é que cada cultura tem algumas diversidades, mas são tudo coisas que, de algum modo, em geral, são boas para o homem. Ou seja, as culturas, cada cultura insiste mais em alguns valores do que outra, a família, o trabalho, a religião, umas que são mais religiosas do que outras, como as famílias, né? Mas, e depois também tem alguns maus hábitos, também tem alguns vícios, né? Tem algumas pessoas, algumas famílias que são mais mentirosos, e que são mais menos sinceros, e que são mais não são tão bons de conta, você empresta e ele não paga. Mas o que acontece com o mundo de hoje é que a nossa cultura não é só mais uma cultura que defende alguns valores, mas é uma cultura que propõe como um valor algo que é o contrário de um valor, que propõe como sendo uma coisa boa, uma coisa que, se nós virmos com atenção, é uma coisa que não é boa, é má. No fundo, aquilo que Isaías diz, ai de aqueles que chamam ao mal bem e ao bem mal. Isso é o que o demônio conseguiu na nossa cultura hoje em dia, que se tornou global. A famosa cultura ocidental, que tinha como grandes raízes, como fontes, sobretudo a filosofia grega, o direito romano e a fé católica, a fé cristã. Esta cultura que deu tantos frutos, digamos assim, no primeiro milénio, a partir do século XIV, mais ou menos, começa degenerando, e há todo um mecanismo que demorou vários séculos, e esta cultura se foi pervertendo, e hoje nós temos aquilo que o Papa Bento XVI chamava os antivalores, né? Ou seja, são propostos os antivalores como sendo valores, né? Hoje, o aborto é considerado um direito humano por muita gente. Então, isso é uma coisa abominável. Como é que
uma injustiça tão grande pode ser considerada, e portanto uma maldade tão grande, né? Matar um ser humano inocente, simplesmente porque não é bem-vindo, como é que uma injustiça tão grande pode ser apresentada e aceite por tantos culturalmente como uma coisa ótima? E poderíamos ir por aí, né? Agora temos a questão do gênero, do LGBT e tudo isso, né? Os antivalores estão sendo cada vez mais universais, né? Cada vez mais gente se estão transformando em cultura, né? Você pega, não sei, o cinema, a música, a arte, e você vê que os valores que estão sendo transmitidos normalmente são, no fundo, muito perversos, muito o contrário da verdade, o contrário do Evangelho de Jesus Cristo. E isso é um processo lento, como eu dizia, que demorou séculos acontecendo e que por trás está certamente o príncipe deste mundo, o pai da mentira, que vai seduzindo os homens e que os vai levando, sobretudo com a mentira, com o erro, a levá-los a uma vida má, uma vida de vício, de pecado, né? Contrária à verdade e aos ensinamentos de Jesus. Então, essa é a situação dramática em que nos encontramos e, infelizmente, por isso ter sido um processo bastante gradual, eu noto que a nossa sensibilidade, a nossa reação contra esses antivalores é muito baixa, porque vai muito lento. E então nós vamos acostumando. Há muitos anos atrás veio o divórcio. Quem é que já luta hoje contra o divórcio? Quem é que luta pela estabilidade do matrimônio? Agora já não há reação, não é? E depois foi a contraceção. A contraceção foi toda uma grande batalha cultural. Agora quem luta, né? A gente se acostuma. Então o mundo vai propondo os seus antivalores inspirado pelo demônio e nós nos vamos acostumando. Agora nós ainda nos indignamos com o LGBT, com a ideologia de gênero, mas se Deus não intervisse no mundo, provavelmente daqui a 30 anos, 40 anos, já todo mundo ia aceitar e havia pouca reação. E aqui eu queria citar uma passagem da Carta aos Romanos bem conhecida, que penso que é uma grande exortação para cada um de nós hoje. Paulo diz, é muito famosa, Romanos 12, 2, não vos conformeis com a mentalidade deste mundo. Não vos conformeis com a mentalidade deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de conhecerdes a vontade de Deus, o que é bom, o que é agradável e o que é perfeito. Ou seja, o mundo está sempre, constantemente nos envenenando com aquilo que eu chamo a catequese do mundo. Eu vejo tantos pais hoje desesperados porque tentaram transmitir os valores cristãos para os seus filhos e educá-los na fé, mas parece que não conseguiram, porque os filhos ficaram rebeldes, ficaram com um jeito de ser bem longe daquilo que eles gostariam. Como é que isso aconteceu? Aconteceu por causa da catequese do mundo. O que é que TV, por causa da TV que o seu filho vê, por causa dos desenhos animados que ele viu, por causa dos videojogos que ele joga, por causa da música que ele ouve, por causa dos filmes que ele vê, por causa das séries que ele está vendo. Então isso foi a catequese dele, foi isso que formou a cabeça dele e que deu para ele os valores do mundo. E os valores do mundo hoje são são antivalores, como dizia o Papa Bento XVI. O Papa João Paulo II falava da cultura da morte, né? Sobretudo numa encíclica, O Evangelho da Vida,
falava como hoje se criou uma cultura contra a vida, né? Não é só o aborto, é também a eutanásia, é não reconhecer que a pessoa humana é algo de muito especial, que é algo que merece muito respeito e aconteça o que acontecer. Qualquer pessoa merece respeito. Para nós cristãos, o fundamento disso é muito evidente, porque somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas, mesmo fora da Igreja Católica, bons filósofos, tanta gente ao longo da história percebeu que o ser humano é um ser bem diferente do resto dos animais. É um ser aberto à transcendência, capaz de relacionar-se com Deus e capaz de coisas maravilhosas. E, portanto, cada pessoa humana podemos dizer, um pouco divina, é semidivina. O Papa Bento XVI não falava tanto da cultura da morte, mas falava de hoje vivermos numa ditadura do relativismo. Uma frase dele forte. E ele dizia que hoje quem tenta defender que existe a verdade e que existem verdades fortes, ou seja, que existem verdades universais, válidas para todos, e é visto com desconfiança e como um perigo para a vida social, como alguém que não desejável, como alguém fundamentalista, intolerante. Isto porque esta ditadura do relativismo não tolera mais do que opiniões. Você pode ter a sua opinião. Se você tiver a sua opinião, tudo bem. Se você achar que a sua opinião é a verdade, que isso é verdade para você e para todos, então você tem problemas. Então, esse relativismo em relação à verdade, seja no que são as coisas, seja no como se deve viver, isso é bom, isso é mau para o homem, o relativismo moral, é uma das características mais da nossa cultura, mais dramáticas. Todos nós, sem exceção, somos, e portanto podemos dizer que com o relativismo o demônio conseguiu uma das suas maiores vitórias, é o caos. Né? Por quê? Porque só há opinião. Né? Você pensa assim, você pensa que Jesus é o Senhor, mas o seu vizinho não pensa, e você pensa que roubar é mal, mas o seu vizinho não pensa, e cada um permanece com a sua opinião, e não se pode chegar a uma verdade. Não existe uma verdade. Essa é a questão. A nossa cultura é uma cultura muito cética. Então, tudo isso foi um processo, como eu dizia, que durou alguns séculos, 5, 6 séculos, e houve alguns personagens muito decisivos nessa história, alguns filósofos, obviamente Descartes, Kant, Marx, são tudo personagens que disseram algumas coisas que, ao pouco e pouco, foram convencendo muita gente e que se tornaram quase que modelaram a nossa sociedade de hoje. Então, onde é que eu quero chegar com tudo isso? A boa notícia é que Deus nos ama e nesse buraco que a humanidade tem, é como que instigada pelo demônio, a humanidade tem cavado a sua própria sepultura, digamos assim. Nós estamos construindo um mundo cada vez mais hostil, mais pesado para nós, não é? Agora, por exemplo, tem países do norte da Europa em que a eutanásia é tão normal já que os idosos já estão fugindo para outros países em que não tenha leis tão fáceis, porque tem zonas em que os médicos decidem se você vive ou não, os filhos decidem, os filhos fazem uma certa pressão, e em que as próprias pessoas se sentem mal de não fazer a eutanásia, porque todo mundo espera que elas façam. Então chegamos a de fato, um mundo bem estranho, bem todo, né? A boa notícia é que Deus nos tem sempre acompanhado e ajudado. Toda essa transformação cultural afetou também a vida da igreja. Os pastores,
nós, infelizmente, nesses anos, também tivemos tantos pastores que, no fundo, se deixaram um pouco contaminar com as ideias erradas que o mundo foi propondo. Então, temos teólogos que dizem coisas que são mentiras, heresias, tecnicamente, né? E bispos e padres que também fazem. Então, a confusão não é só no mundo, mas até dentro da igreja temos visto tanta coisa. E pronto. E então é uma situação verdadeiramente dramática quando nós olhamos rapidamente para o que aconteceu nesses últimos 600 anos. Foi algo de tremendo. A boa notícia é: Deus é Pai e Deus nos ama. Deus mandou o seu Filho quando nós éramos pecadores e agora nos vai, mais uma vez, na sua infinita misericórdia, purificar e resgatar. E tem mandado, nesses últimos tempos, eu sempre gosto de insistir nisto, com mais frequência, tem permitido e tem enviado a nossa querida Mãe do Céu, a Virgem Maria, para nos ajudar no meio deste caos em que nos encontramos, para nos ajudar a não perder o rumo, É fácil perder o rumo, é fácil ser confundido. Então, Deus, de muitas maneiras, não é só com a Virgem Maria, mas também com grandes santos. Hoje, São Padre Pio. São Padre Pio é uma bênção gigante para o nosso tempo. É um grande santo que nos mostra o que é seguir Jesus, o que é ser um sacerdote segundo o coração de Jesus. Um homem de um grande amor à Eucaristia, de um grande amor à confissão. Né? Em 2000 anos de história da Igreja, o primeiro sacerdote com os estigmas. E nós já tínhamos a televisão, quando feito pela irmã Lúcia. Então, são tudo coisas muito recentes. Mas não foi só o Padre Pio que Deus deu para nós, deu muitos outros. O século XX está cheio de grandes santos. Né? A Madre Teresa de Calcutá, João Paulo II, São José Maria Escrivá, tantos santos de grande nível, digamos assim, de grande calibre, que com a sua vida, com as suas palavras, também transformaram o mundo para o lado de Deus. Então essa é já uma primeira ideia que eu quero tirar para a minha e para a sua vida. O que é que eu posso fazer? Aquilo que verdadeiramente transforma o mundo e a história é Deus através da vida dos santos. E a gente vê, tem tanta gente que escreve livros, tem tanta gente que faz, mas no fim, o que transforma o mundo são os santos. E por isso a nossa prioridade é, com a ajuda de Deus, com a intercessão da Virgem Maria, de São Miguel, com os nossos irmãos na fé, é procurar em primeiro lugar a nossa união com Jesus, a nossa santidade de vida. Não é preciso fazer coisas extraordinárias. Você não tem que ser pregador, não tem que fazer milagres. Não, você tem que amar de um modo intenso a Deus e aos irmãos. E isso vai transformar o mundo. Deus, através de você, vai transformar o mundo. Mas isso não tira que eu penso, especialmente nos mais novos, nas gerações mais novas, que alguns tipos de santos sejam mais urgentes que outros. O que é que eu quero dizer com isso? Que hoje fazem falta jovens que voltem, por exemplo, temos que ter cristãos, como eu posso dizer, sábios. E para ser um cristão sábio, você tem que ser, tem que estudar, por mais que voltas que você dá, para se tornar um cristão sábio, você tem que dedicar-se ao estudo. Tem duas encíclicas do São João Paulo II, quem eu amo tanto,
que eu gosto especialmente, que dão um bom retrato da nossa situação atual, que são a encíclica Fides et Ratio, Fé e Razão, e a encíclica Veritatis Splendor, o esplendor da verdade. Uma fala sobre a relação entre a fé e a razão e outra fala sobre questões de moral fundamental. No fim, é aquela questão do relativismo, né? Sem uma boa filosofia, se nós não soubermos pensar, não conseguimos transmitir a verdade. São ideias muito simples, né? E hoje eu vejo que nós vivemos numa cultura do entretenimento. Tudo tem que ser diversão, tudo tem que ser... E então eu vejo pessoas jovens gastando o seu tempo em videojogos, e a qualidade do ensino nas escolas e nas universidades baixou muito. Então, temos muita gente que não sabe nada, que sabe pouco e que não estuda, e não sabe pensar, e não sabe discernir a verdade do erro, e não sabe apresentar a verdade de uma maneira atrativa e fácil de compreender para as novas gerações. Então, esse tipo de santos são especialmente necessários, e eu chamaria esses os cruzados da primeira linha, nesta batalha cultural em que nós sabemos que por trás, desse caos, essa confusão, está o próprio demônio. E esses depois podem ser os futuros. Para transformar a cultura, você tem que ter pessoas inteligentes, capazes de fazer filmes, fazer músicas, de ser políticos, né? de influenciar a sociedade, né? de fazer um jornal, né? Mas conhecendo a história da humanidade, estudando filosofia. É uma disciplina que se abandonou, infelizmente. É verdade que a filosofia moderna e contemporânea é muito cética, não serve verdadeiramente a um cristianismo, mas é necessário procurar a verdade, e as verdades últimas de quem é o homem, de onde vem o homem, para poder pôr os outros a pensar, para poder pôr os outros a aprender como distinguir o erro da verdade, o bem do mal. Se nós não aprendermos a fazer isso, e isso vem também pelo estudo, nós não podemos ajudar os outros a fazer isso. Então eu vejo que essa é uma cruzada urgente, e essa é uma maneira de eu e você podermos ajudar nessa cruzada, né? Contra o pai da mentira e todos os seus sequazes. Procurar a verdade é algo que está enraizado no coração do homem. Deus nos fez, nós não conseguimos não procurar a verdade. O homem está sempre procurando o porquê, a razão de ser, o que são as coisas, e o que é o bem, o que é o mal. Então, são questões que nunca nos largarão, mas que, infelizmente, na cultura em que vivemos, parece que ficaram um pouco mais de lado. As pessoas não estão preocupadas com isso. Estão só preocupadas com encher o tempo, de procurar esse divertimento e aquele, e então vivem sem saber para onde ir. É um drama, né? A grande questão é o que fazer com a minha vida, o que fazer com a própria vida. Então essa questão é fundamental, e eu vejo que a grande maioria das pessoas ao nosso lado não põe essa questão de uma maneira explícita, e não faz a menor ideia de onde começar. Então Deus conta conosco, no fundo, essa cruzada contra o erro, contra a mentira, e o estudo deve começar, obviamente, pela palavra de Deus, né? Estudar a palavra de Deus. Eu dou sempre o exemplo do catecismo, a Bíblia, em primeiro lugar, mas também, como eu dizia, boa filosofia, bons autores. Há muita coisa que devemos estudar. História, faz muito bem estudar história.
ajuda a perceber muitas coisas e para poder formar bem as novas gerações. Um dos maiores dramas que eu vejo na situação atual é o drama da deformação das novas gerações. E eu penso que a intervenção de Deus está perto, porque Deus vê que hoje nem as crianças são defendidas. Os pais já não conseguem mais defender as crianças do veneno de Satanás, né? Que já chegou a todo lado, que chegou aos desenhos animados, que chegou à escola. Os pais já não podem defender os seus filhos das coisas que o Ministério da Educação decide que são boas para ensinar aos filhos. A televisão, no outro dia eu estava vendo os desenhos animados que eram para 3 anos, criança de 3 anos, e já era o Halloween, né? Então as crianças já são incitadas, no fundo, a entrar em contato com o mundo do oculto desde os 3 anos, né? Então chegamos a uma situação verdadeiramente assustadora. Não podemos Deus quer salvar o mundo e quer, e vai intervir de uma maneira mais extraordinária. Sim, eu estou convencido disso, mas quer contar com você e comigo, como Jesus quis contar com os seus 12 apóstolos e com os seus outros discípulos, né? Então, Deus salva, mas não nos deixa quietos. Ou seja, Deus quer intervir, mas conta com o seu sim. Eu gosto muito de insistir nisso, porque nós pensamos que não podemos fazer nada, e não é verdade, né? A nossa oração, o nosso sim a Deus, pois tem muitas consequências práticas. É verdade que para as pessoas mais velhas já é mais complicado, se calhar, estudar, não sei, fazer um curso de filosofia, porque a vida já as levou numa determinada orientação. Mas há muita coisa que se pode fazer. Há muita coisa que se pode fazer. Eu ontem, e nesses últimos dias, eu reli essas encíclicas Fides et Ratio e Veritatis Splendor, que são verdadeiramente proféticas, né, para os tempos que vivemos. Um exemplo é, por exemplo, começar por aí. Vou reler estas encíclicas do Papa João Paulo II. São um diagnóstico fiel dos nossos tempos e são também a terapia. Qual o remédio? Qual a via para sair dessa situação? Eu fiz aqui também, vou terminar, uma lista de alguns santos que eu admiro muito, porque eram pessoas que procuravam a verdade com paixão. E eu penso que isso falta muito hoje a muitos de nós, a humanidade em geral. Há pessoas que eu conheci, algumas que eu conheci são santos, são de outros séculos, mas que eu vendo a vida deles, vejo que eram aquilo que os distingue dos outros, eram pessoas que procuravam a verdade com paixão. E uma segunda característica, depois de encontrarem a verdade, abraçaram a verdade mesmo com o custo de grandes sacrifícios. Ou seja, com a rejeição da família, muitas vezes, dos amigos, né? Porque você às vezes encontra a verdade e a sua família, os seus amigos não querem aceitar. E então você tem um preço. Abraçar a verdade às vezes tem um preço, e às vezes é um preço bem pesado, né? Eu pus aqui o São Justino, é logo um filósofo dos primeiros séculos, que morreu mártir. E o Santo Agostinho é muito famoso, todo mundo conhece, né? O Santo Agostinho andou procurando, e encontrou, né? E a vida dele, e o que ele escreveu, ainda hoje toca muitos corações. A força da verdade. Outro já é santo, São Henry Newman, que era anglicano, né? Não era católico, mas que procurou estudando história, vendo se havia uma conexão entre a igreja dos primeiros cristãos e a igreja católica, chegou à conclusão que sim, que a igreja católica é a igreja que Jesus fundou. E então se tornou católico, né? Com o preço que se implicou para ele, né? Agora é santo, né? E tem outros, né? Santa Teresa Benedita da Cruz,
mais conhecida como Edith Stein, uma filósofa judia do século XX. A família dela era judia, ela depois se fez... Lendo Santa Teresa de Ávila, ela encontrou a verdade. Ela é filósofa, né? Era professora de filosofia na universidade. Então, isso para dizer, são tudo almas que buscaram a verdade com paixão. Buscar a verdade. E no fim, ela tem uma frase que eu gosto muito, que é: quem procura a verdade, procura Deus. Diz a Santa Edith Stein. Outro que eu gosto muito é o Chesterton, um autor inglês, que depois era jornalista e tudo isso, mas era como que um filósofo, um pensador. Muito bom, excelente. E tem alguns mais recentes que eu gosto. Eram os dois protestantes, um era presbiteriano, depois se tornou católico, Scott Hahn, é muito, muito famoso, Scott Hahn. Eu fui aluno dele em Roma. Ele já era um grande biblista antes de ser católico, com doutorado, professor, e estudando São Paulo, algumas passagens de São Paulo, concretamente aquela que São Paulo diz que a igreja é coluna e fundamento da verdade. Então, estudando muitas coisas de São Paulo, percebeu que, no fundo, a interpretação que a Igreja Católica faz das Escrituras é a verdadeira. E se tornou católico. No fundo, procurar a verdade com paixão nos faz encontrar Jesus, nos faz encontrar a Igreja Católica. E tem outro que eu gosto muito também. Esses tem Scott Hahn e o Steve Ray têm bastantes vídeos na internet, você pode procurar, que se chama Steve Ray. Era um protestante evangélico batista. Odiava os católicos, era verdadeiramente anticatólico e tinha uma biblioteca imensa. Eu penso que mais de 20 mil livros de Bíblia apologética, e ele tinha conseguido desviar muitos católicos da fé católica para o protestantismo. Ele pensava que estava fazendo uma coisa boa. E ele, procurando a verdade, a partir da Sagrada Escritura, chegou à conclusão que a Igreja Católica tinha razão. Foi um processo, ele conta isso em muitos livros e vídeos, você pode ver, muito bonito, mas sempre a mesma coisa, procurava a verdade com paixão. E depois pagou o preço, foi difícil tornar-se católico, mas ele hoje é feliz, e graças a Deus, e tem um apostolado muito frutuoso. Hoje está fazendo o contrário, está ajudando os irmãos deles, evangélicos, protestantes, a chegar à Igreja Católica. Então, fez todo um apostolado para ajudá-los a voltar de volta como ele fez. Então, esses são só alguns exemplos luminosos daquilo que penso que Jesus nos pede hoje. Não podemos cruzar os braços, não podemos nos deixar levar pelo ceticismo, pelo relativismo, cada um tem a sua opinião. Não, a verdade existe, a verdade é Cristo. Temos que estudar e aprender a propô-la de uma maneira atrativa, de uma maneira clara, de uma maneira que se compreenda pelos nossos irmãos que Deus põe no nosso caminho. Mas tem pessoas que não vão aceitar. Sim, tem pessoas que não vão aceitar, mas nós nunca sabemos quem. Deus nos pede para anunciar, para evangelizar, e depois Deus tocará os corações e eles farão o seu caminho. E pronto. Então, esses eram os pontos principais. Uma última coisa que não tem tanto, tem um pouco a ver com isso, né? Em relação a esta questão sanitária que estamos vivendo, tem gente que pede perguntas, hein? Tem coisas que eu não posso dizer muito na internet, porque já recebi uns avisos que vão cortar o meu canal, mas em relação ao passaporte sanitário, não sei se no Brasil tem assim tanto como aqui na Europa, na minha opinião, obviamente é a minha opinião, eu penso que tem gente que pergunta se é já a marca da besta, né, do Apocalipse. Eu penso que ainda não, mas é como que um parente próximo, é como o avô da marca da besta. Né? Na minha opinião, esse passaporte sanitário, mesmo que esse vírus passe, o passaporte em si não vai passar e depois se vai integrar cada vez mais com a nossa identidade digital. Agora já estão falando de um passaporte para a internet, para poder usar a internet.
eu penso que no final, e já estão falando, já está acontecendo em vários países, as moedas digitais já estão entrando, portanto, já está esse processo da eliminação do dinheiro físico, e no final, isso tudo junto, eu penso que dá a marca da besta. Ou seja, quando já só tiver dinheiro digital, você tiver a sua identidade digital, o seu passaporte sanitário digital, o seu passaporte de usar a internet digital, tudo vai fundir na mesma aplicativo, não sei o quê, né? E eu penso que aí sim vai ser muito claro que ou você está no sistema e aceita tudo o que o sistema pedir, ou você está com Cristo e está fora, né? Agora ainda não é bem assim, agora ainda podemos fazer algumas coisas, graças a Deus, mas eu já falei disso em outras pregações, aqui não é tanto esse o tema, mas eu vejo que estamos caminhando nessa estrada, infelizmente, com uma certa velocidade. E pronto, também não é motivo para nos deixarmos inquietar, e estamos do lado de Deus, Deus vence todas as batalhas. Então agora eu penso, antes de começar a pregação, rezei, e Jesus me pediu rápido que no final eu desse uma bênção. Então eu vou dar uma bênção e vamos terminar. E foi um prazer estar com vocês. Lembrem-se desse irmão aqui do outro lado do Atlântico. Rezem por mim e eu prometo as minhas orações. E agora invoco sobre todos a poderosa bênção de Deus. Oremos. Senhor Pai Santo, derramai sobre cada um destes meus irmãos que nos seguem através online a tua poderosa bênção. Tu sabes, Senhor, o que se passa no mais profundo do coração de cada um. Eu te peço que nos fortaleças com a graça do Espírito Santo, que nos ilumines o nosso caminho, que nos mostres o que esperas de nós, que nos mostres o que podemos fazer nesta situação tão grave que pesa sobre o mundo e sobre a igreja, nesses tempos em que reina a confusão, dentro e fora da igreja. O que fazer, o que posso eu fazer? Ajudai-nos a comprometer-nos contigo cada vez mais, a seguir o teu Filho Jesus cada vez com maior fidelidade, a viver cada uma das tuas palavras, Senhor. A tua palavra é a verdade, e a servir nos irmãos com uma vida santa. Defende-nos de todos os ataques e ciladas do inimigo, e que a poderosa intercessão da Virgem Maria e de São Miguel, de toda a milícia celeste, nos acompanhem sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos Viva aplaudir Cristo nosso Rei. Senhor. Um abraço. Padre, nós queremos agradecer ao Senhor. E aqui, quem gostaria ano que vem, o Padre Duarte Lara, presencialmente no Congresso Nacional Angélico, aí ó. Padre, nós, mais uma vez, te agradecemos, louvamos a Deus pelo seu ministério tão rico e tão importante para a igreja, principalmente nesse tempo. O Senhor é um sinal não só em Portugal, não só no Brasil, mas o Senhor é um sinal no mundo. Muito obrigado, de coração, não só em nome da comunidade católica Ruá, mas de todos os carismas que estão aqui, em nome do meu bispo, Dom Henrique Aparecido de Lima, agradeço ao Senhor. E o ano que vem, Padre, por favor, esteja aqui, tá bom? Um beijo no coração do Senhor, muito obrigado. Tchau.